Fala, nação! Saudações, rubro-negro, nação! Mais um dia aqui, né? Mais um react aqui trazendo pra vocês. E agora, né? Vamos ver o que os comentaristas do Futebol 360 falaram desse título do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Vamos dar uma analisada aqui, né? Principalmente o Abel Neto e o Breile Pires, que é um crítico ferrado do Flamengo. Então eu quero ver o que ele vai falar sobre o Flamengo, sobre o título do Flamengo. Aonde ele vai ficar com essa cara? Vamos embora aqui, nação, tamo junto. Mas antes disso, né, eu peço o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal aqui, nação. Tamo junto. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Tamo junto, nação, é isso aí. Vamos embora pro vídeo que tá super imperdível. Vambora! Vai ficar marcado como o Flamengo de Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, principalmente. Apesar de termos um Bruno Henrique monstruoso lá na primeira Libertadores. E aí a gente pode lembrar de vários personagens. O Pedro Nessa, tem Pablo Mari, tem Gerson, tem um monte de gente. Tem Davi Luiz agora, tem Felipe Luiz nas duas. Mas eu fico me lembrando do Flamengo dos anos 80, que a gente sempre fala assim, Andrade, Adil e Zico. Andrade, Adil e Zico. Tita Nunes e Lico. Era uma sonoridade. Mas que esse eu acho que esses três, não sei se vocês discordam. Não, acho que é isso. Quais são os três? Você colocou? Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Acho que sim, mas com uma ênfase maior no Gabigol. Eu acho que o Gabigol atingiu um patamar, já havia atingido, né? Não nos esqueçamos que uma dessas Libertadores vem com 2 gols dele de virada no fim do jogo. Sim. Um espaço muito curto de tempo. Isso é muito marcante. Gabigol é o Zico da atual geração. Mal comparando, sim. Grande nome. Quero dizer, o grande nome. Acho que sim. Estou comparando jogador com jogador. Sim. Grande nome. Depois do Zico, acho que o Gabigol, e aí na cronologia, antes não, né? Antes você tem que fazer aí uma comparação com Leônidas, Zizinho, Dida. Mas do Zico para cá, o Gabigol se consolida como o grande ídolo do Flamengo. O que não é pouco, né? Porque está concorrendo com gente boa aí. Petkovic, pelo que fez naquela final contra o Vasco. O Adriano, que é uma relação de amor com a torcida, não só do Flamengo. O Adriano é muito simpático a muitas torcidas, né? Mas o Gabigol, ele se consolida, principalmente porque, eu até comentei, né? Estava com saudade desse Gabigol. Esse Gabigol definidor, da última bola, ele tem se tornado menos isso até em função do espaço que o Pedro ganhou. Eles equilibraram muito isso. Se você olhar essa Libertadores, é uma Libertadores no todo mais do Pedro. Pedro marcou os gols em todas as fases, menos... Foi eleito o melhor jogador do torneio. Eu acho que merecidamente. Acho que merecidamente. Mas o Gabigol marcou muito, né? A gente tem uma tela para a gente falar um pouquinho mais, para o Breile, para a Nath também trazerem aqui a opinião deles, porque o Gabigol, na minha opinião, além de ser o jogador, o artilheiro, o cara decisivo, a personalidade dele o faz um ídolo maior ainda, né? O jeito que ele comemora, personalidade forte, às vezes, de provocar adversários, e é também ídolo de crianças que não torcem para o Flamengo, que torcem para outros times, isso chama atenção, né? Olha os números dele em finais, 18 jogos em finais pelo Flamengo. Desses 18, ele fez gol em 10, dá 56%. Marcou 12 gols, a média de 0,67 por partida. Tem 2 assistências, 116,8 minutos para participar em gol, 9 finais vencidas e 4 perdidas. Fez os 4 gols do Flamengo nas últimas 3 finais de Comebol Libertadores, Nath. Ele tem esse jeito diferenciado, né? Ele é marrento, pode-se falar um monte de coisa, mas dentro do campo ele resolve, principalmente nesse Flamengo, né? Atuando com um elenco que ajuda muito ele a potencializar tudo que ele tem, principalmente nessa última parte do campo, último terço, como gostam de falar. O Gabigol, ele tem essa marra de conseguir tirar do sério o seu adversário, com esse jeito dele dentro de campo, e isso é mais um fator positivo para ele, porque ele consegue minar a cabeça do seu adversário, né? Com essa marra, com esse jeito dele. Mas ele é um definidor, assim, espetacular. O professor vinha falando, né? Ele muda muito o esquema dele de jogar nessa temporada em função do crescimento do Pedro. Jogador que sai um pouco mais da grande área, jogador que tenta fazer mais a articulação e ajudar na construção.
mas um jogador espetacular. Agora, Atlético Paranaense, assim como outras tantas defesas, mania de marcar bola e não marcar jogador. E a gente, como eu e o Breler, estávamos juntos no Sport Center da madruga de sábado, de meia-noite, a 1h já de domingo, né, Porque Breler? aqui é trabalho, né, amigo? Claro. A gente, ao contrário de companheiros, Enquanto o tá sempre na professor, senhor Lúcio Silveira e a dona Nath Ferrão Estava sabadando. estavam Eu sabadando. não estava, não. Eu estava no linha de passe logo antes de você. Então, eu e Breler trabalhávamos de meia-noite a 1h. Mas a gente falava sobre o Gabigol e eu lembro que eu destaquei, até a gente conversou sobre isso no Sport Center, Breler. Óbvio que muita gente está falando que o Gabigol mudou de posição, ele está jogando mais para o time, para o Pedro, tudo isso é verdade. Eu ponderei que, na minha visão, em 2019, ele já fazia muito disso. É só a gente lembrar quantos gols o Bruno Henrique fez com o passe do Gabigol. Sim. Foi ali, meio a meio, né? Um passava para o outro, Sim. o que era muito legal. Que mostrava que os dois jogavam para o time. Exato. Acho que essa é a grande diferença do Gabigol. eu vejo- Ele passa a jogar pro time. Eu vejo um amadurecimento do Gabigol. Não sei se no pessoal, mas pelo menos no desportivo. Né? Quando você entende que pode dar um passo para o costado para que o seu companheiro possa brilhar e isso não te fere, não te machuque, eu estou me referindo à parceria com o Pedro, que chega, tem um protagonismo fantástico nessa Libertadores, é uma das grandes figuras dessa Libertadores, e você não ouve nenhum tipo de milindre, né? Nada, nenhum ruído nesse sentido. Ah, mas era eu no pênalti, ah, mas a abraçadeira era minha, ah, mas eu que tinha que fazer isso, você não e tal. Eu percebo no Gabigol esse amadurecimento. Eu vou trazer aqui um jogador que recentemente teve, para mim, um amadurecimento desportivo muito parecido. Eu não estou falando no pessoal, até porque não convivo no dia a dia. O Gabigol realmente é uma figura mais explosiva, tem um perfil dele e ok. Né? Mas eu vou lembrar de um centroavante que recentemente teve o protagonismo, que foi o Lucas Prato. Passou pelo futebol brasileiro e ele mudou o seu jeito de jogar no River Plate. Ele amadureceu, ele deixou de ser o referência, ele sai das luzes, dos holofotes do camisa 9 e passa a ser um grande companheiro na peça ofensiva, digamos assim. Eu acho que o Gabigol pegou isso, né? Aliás, ele tem muito mais qualidade, por exemplo, que o Prato, que eu estou fazendo o paralelo. Tecnicamente, ele pode ajudar muito mais. Sendo terminal como ele foi, né? Aproveitando o seu faro de gol que tem e pelo visto está intacto, mas ajudando a preparar, como a Nath falou, alugando uns apartamentos na cabeça dos adversários por vezes, né, tirando um pouco do foco do jogo lá do seu adversário. Para mim, um jogador que amadureceu muito o Gabigol. Breler Pires, Breilov, o comentarista do Amor. Fale sobre a paixão rubro-negra com Gabigol, que já está ao lado de Zico no panteão rubro-negro? Então, o Gabigol, além de ser esse cara decisivo, o artilheiro que aparece na hora certa, na hora que o bicho pega, ele é o jogador que melhor representa o torcedor rubro-negro dentro de campo. Porque ali tem muito mais do que a identificação pelo jogador que ele é, mas muito pelo que ele representa. E o Gabigol, ele sabe entender o sentimento da arquibancada. Ele, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, por exemplo, marca o gol e chama a torcida. E o Maracanã incendeia de novo. Aquilo foi fundamental para a confiança e para o Flamengo conseguir vencer nos pênaltis. Então, tudo isso, o fato de aparecer em finais, o fato de ter essa sintonia com o torcedor e com a arquibancada, faz do Gabigol um ídolo gigante. Para mim, sem dúvida nenhuma, já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Agora a discussão, ele pode passar o Zico? Para mim, o Flamengo, se tem algo que fez muito bem, foi preservar nas novas gerações a memória do Zico. E a gente vê sempre o Zico envolvido com o Flamengo de certa forma, e mesmo quem não viu o Zico jogar, sabe o tamanho que ele teve, sabe que o Zico significou o início de uma era, a pedra fundamental de um Flamengo vencedor. Agora, o que o Gabigol tem de fazer para superar o Zico? É difícil, e aí até para o fã de esportes, torcedor rubro-negro, participar com a gente, para essas pessoas que não viram o Zico jogar, o Gabigol já se colocou nesse lugar,
É o maior ídolo que essas pessoas viram. Agora, em termos de conquistas, falta um Mundial, de fato, é algo que o Zico tem, mais um brasileiro, o Zico tem 3 pelo Flamengo, e tempo de casa. Se o Gabigol consegue, assim como o Zico, ficar marcado como praticamente... As pessoas esquecerem até que o Gabigol começou no Santos, o Gabigol ser esse jogador linkado ao Flamengo pelo resto da carreira dele. Imagina o Gabigol, a partir de agora, e é uma chance considerável, dele encerrar a carreira no Flamengo. Ele tem aí, talvez com boa vontade, 10 anos de trajetória profissional. Em alto nível, talvez menos. Mas ele tem tempo suficiente para bater muitos recordes, para se tornar, quem sabe, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, para superar outros números do Zico. Ele já igualou em número de gols em final de Libertadores. Então, ele tem um cartel respeitável a ponto da gente, pelo menos, não interditar a discussão. De gente chegar e falar, não, nada se compara ao Zico, não tem... O Gabigol não vai chegar lá um dia. Sabe uma discussão, que já não tem mais? Números ok. Uma coisa que a gente gosta de fazer? Nível técnico, não. Não, nível técnico... Em números ok. Nível técnico, sem dúvida. Não tem como. Mas em termos de conquistas, identificação com o torcedor, pode ser que o mesmo Gabigol em número é complicado, né, gente? O Zico fez 700 Copas. Não, eu digo o Zico assim, é campeão do mundo. eu digo título, eu digo essas coisas com o Flamengo, professor. Ele pode até se aproximar. Agora, uma comparação assim do que o Zico representa como jogador, aí já não. O Zico mudou a história do Flamengo. O Flamengo sequer tinha títulos nacionais. Ele abriu o caminho para o Flamengo. O Zico é protagonista. Mudar de patamar. Né? O Zico é protagonista de uma maneira no Flamengo e aí tem uma dificuldade também, porque superar ídolos do passado vai ter sempre aquele argumento, não, tem mais títulos, tem títulos mais importantes, porque alguns ídolos do passado nem tinham a chance de títulos internacionais. Sim. O Zico tem isso também. O Zico foi protagonista da primeira Libertadores, do Mundial. Posições diferentes, não, que é mais legal. Diferentes. Tem algo que a gente adora fazer, eu sempre gostei, que é a gente começar a discutir na redação ou numa mesa de bar. Vamos formar aqui o Flamengo de todos os tempos. Gabigol, você consegue fazer uma seleção do Flamengo de todos os tempos e não colocar o Gabigol? Não tem... Alguém aqui consegue? Levante a mão agora. Eu consigo, eu boto o Leônidas da Silva. E tira o Gabigol? Não, podem jogar juntos. Sei. Não. Mas não tira ou não tira? Mas não sobra tanto assim, não. Mas, Celso, uma coisa... Tem como não colocar o Gabigol hoje? O Leônidas foi um jogador, era o Pelé da época dele. Mas você tem que arrumar um lugar pro Gabigol hoje. O Flamengo de todos os tempos... Ele põe no banco e entra no segundo tempo. Não, pode ser, você pode deslocar nesse esquema moderno, que você joga com 2 atacantes. O Gabigol fazendo a função que faz hoje. O Gabigol não pode jogar com o Leônidas? Ele pode jogar com o Pedro. Se ele joga com o Pedro, pô. Mas uma coisa que Os títulos contam, professor, para entrar na seleção. Não, tudo bem, mas eu acho que tudo é proporcional, né? O Gabigol tem 2 Libertadores. Mas, pois é, 2 brasileiros. Tem que entrar, professor, pra jogar, gente. como protagonista. Eu concordo muito quando o professor disse que o Zico mudou a história do Flamengo, de fato. Opa. Mas, para essa geração, o Gabigol também muda a história. Porque era um Flamengo, antes de 2019, que o torcedor tinha certeza que o Flamengo daria algum vexame na Libertadores. Já entrava desanimado. E aí o Flamengo consegue chegar ao final e o pessoal, poxa, é o River, vai dar, o Flamengo sempre com essa história de Libertadores. E o Gabigol vira essa chave em poucos minutos. Então, a partir dali, daquele feito em Lima, o Gabigol começa a tomar uma dimensão de um ídolo eterno. E eu vejo que, dependendo da história, dessa continuidade dele no Flamengo, é possível sim, mesmo sendo menos jogador que o Zico, superá-lo em termos de imaginário. A minha seleção do Flamengo de todos os tempos, a minha, cada um tem a sua, respeito de todos, é Gabigol, Zico e mais 9. É que tem muito 9 para você botar, né? Você tem que enfiar o Didas, você tem que enfiar o Leônidas. Mas você não pode deixar o Gabigol de fora. O Júnior. E o Adriano Júnior. Você deixaria o Gabigol de fora? E o Adriano Imperador? Eu acho que talvez, depende a do que minha, cada um tem a sua. A minha é Gabigol, Zico e mais 9. A minha é Zico, Júnior e mais 9. Assim, Leandro não pode ficar de fora. Vai barrar o Rodilindo?
Leandro não pode ficar de fora. Rodilindo tem também. O Rodilindo tem que jogar muito para chegar perto do Leônidas, futebol que jogou o Domingos, Leandro. Zizinho. Mas jogou muito, o Rodinei jogou muito e foi importante no lance do gol, hein? Não foi? Sim, sim, claro. Mas o Leandro tem prioridade. desculpa. Leandro, desculpa. Professor, você está tirando o Gabigol da sua seleção. Eu tô vendo aqui, hein? mas talvez a gente, como a gente não tem o sentimento do torcedor, a gente não consiga dimensionar para essa galera de agora, e principalmente os mais jovens, que aí o Gabigol tem uma idolatria que é praticamente unânime, o que ele significa. Porque é uma coisa que vai além do campo. Essa sintonia que o torcedor tem com ele, e até nos momentos ruins, quando o Gabigol responde o torcedor, ele até já comparou como um relacionamento pessoal, essa convivência com torcedores do Flamengo. Isso daí, para mim, ultrapassou aquele patamar de simplesmente um ídolo comum. Para mim, o Gabigol, de fato, já está na história do Flamengo, sim, num panteão muito próximo do Zico. Se vai chegar, é outra história. Vamos ver o que estão dizendo os fãs de esporte. Será que eles estão fazendo a seleção deles? Quando eu falo, por exemplo, do Gabigol, eu não estou falando só do futebol jogar. Por exemplo, o Evaristo de Macedo foi um monstro no Flamengo. Mas a importância em títulos conquistados. Por exemplo, quem jogou mais bola, Rivelino ou Marcelinho Carioca no Corinthians? Ou como jogador de futebol? Rivelino foi mais jogador. Sim. Mas quem é mais importante na história de títulos e conquistas do Corinthians? Fala aí, professor. Não, Marcelinho. Agora Marcelinho ou Rivelino? Na posição. Mas você viu que ele falou e já emendou outra frase, professor. Fala aí, professor. Marcelinho ou Rivelino? Isso é matemático. Não estamos discutindo matemática aqui. É por isso que o Gabigol tem que entrar, pô. Então você não pode tirar o Nunes. O Nunes é tão importante quanto o Gabigol. Quem disse que eu tirei o Nunes? Era o artilheiro das seleções, das decisões. Eu não tirei o Nunes, eu só falei mas o teu argumento serve para o Nunes. E aí? O cara é o artilheiro das decisões. Fez o Gabigol gol é o quê? Na final do Mundial. O Nunes tem um gol em final do Mundial, o Gabigol ainda não tem. Põe o Nunes com o Gabigol, então, aliás. professor. O Nunes tem final do primeiro brasileiro do Flamengo. O Nunes é o herói. É o artilheiro das decisões. Estou só usando o teu mesmo Eu amo o argumento. Nunes. Põe o Nunes junto com o Gabigol e com o Zico. E tira o Leônidas. Tira. O que o Abel chega aqui de segunda-feira, fã de esporte, Só cabem 11. Porque se a sua, Só cabem 11. Se a sua proposta é de todos não pode os ter tempos, banco? então tem que ser todos os tempos. O Leão não pode. Todos os tempos. Você está dizendo, o Nunes tem que entrar? Raul, o Gabigol tem que entrar. Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Ah, que timaço. Dequinha. Eu vou ter que adequar para entrar todo mundo. Confesso a minha ignorância, mas eu não conheci o Dequinha. Dida e Zico. Leônidas. Você tirou Andrade e Adílio? É de brincadeira, Não professor. tem para todos. E o Gerson? Não tem para todos. Você tirou Andrade e Adílio? Vamos esporte. Não, deixa eu completar o ataque. Peraí, qual que é o seu meio campo? Dequinha, Adílio e Zico. Ah, já colocou o Adílio. Já minha pressão já funcionou. Não, perdão, não é Adílio. É Adílio, sim. Deixa o Adílio. Dida e Zico. O Dida não dá para tirar. Não dá para tirar o Dida. Gabigol, Aí, Nunes... No ataque, minha Deixa prioridade... ele terminar, Abel... Não, ele falou que o Nunes tem que entrar. Se ele não colocar o Nunes... Minha prioridade é o Leônidas, certo? Aí, dá para jogar com 3 centroavantes, é esquisito, mas... Não é esquisito. Não. O Gabigol Se sai. for 3 Então, centroavantes... pronto, Leônidas, Nunes e Gabigol. Pronto. Boa, professor. Aí vai. Vamos lá. Ninguém joga com ponta mesmo? Vamos lá na hashtag F360BR. Depois dessa resenha maravilhosa. Deixei o Zizinho de fora. Aí, Provocando, professor. Chega, Deixei o Zizinho de Se eu fora. for contar... Não tem volante, vai o Zizinho. Olha lá. Zizinho de Olha Dico. lá. Isso. Olha o Fernandinho do Cavaco. Gabigol decisivo. Está se aproximando do Zico como o maior da história do Flamengo. É Gabigol, Zico e mais 9 na seleção rubro-negra de todos os tempos. O personagem dessa Libertadores chama-se Léo Pereira. Esse cara passou e terminar a temporada como titular absoluto. Jogou muito, hein, Léo Pereira, hein? Jogou? A redenção do Rodinei deu uma abafada nesse caso, mas é verdade. Wagner da Luz. Esse tem Está luz. iluminando a cabeça de vocês. Após o Zico, o Gabigol é o nosso ídolo maior. Viu, dona Natália? Wendel Ramalho. Zico é simplesmente inatingível. Não há jogador no Flamengo que chegue ou possa chegar no pedestal que Zico se encontra. É nesse sentido que eu falo, assim, o Zico, para a questão técnica do que foi de jogador, esquece, tá aqui. O Gabigol, ele vai ficar aqui, por mais que ele atinja números muito bacanas com a camisa do Flamengo. Não acabou ainda a Ele carreira do pode Gabigol. fazer muita coisa, mas assim, ídolo,
Acho que aí eu tô entrando num contexto do que é o ídolo, do que é esse cara. Mas é que tá certo. Posso colocar uma possibilidade rapidinha? Diga. Flamengo ganha do Real Madrid na final com o gol do Gabigol. E aí? E aí... Pois é, mas aí fica pequeno. Aí fica pequeno pro Zico. Eu entendo que a Nath está dizendo que o Zico conseguiu conciliar um cracaço absoluto com a um técnica cara com os super números. vitorioso. Só que o ídolo, muitas vezes, nem sempre é o melhor jogador da história do Isso que eu tô clube. A dizendo. gente já viu em várias vezes, Claro. pela relação que os caras têm, pelas conquistas, pelo tempo de permanência. É óbvio. Então, tudo isso pesa. Eu vejo que na questão técnica, o Gabigol nunca vai igualar o Zico. Mas em outros fatores, identificação, conquistas, tempo, pode ser que ele consiga. Pra Sim, ser mas é ídolo. que o meu contexto de idolatria, né, falando do que é o ídolo, eu não comparo, eu não consigo colocar os dois na mesma prateleira, no que eu entendo por ser ídolo. Agora, identificação com o clube é óbvio, isso aí tem que se contar, mas como ídolo, nesse sentido... A importância de que quando a gente fala de Nunes, de Leônidas, tudo isso, todas essas comparações, a gente não está falando só de qualidade técnica, a gente está falando de história dentro do clube, importância em títulos, pelo menos essas são as coisas, os detalhes, as características Sim, pra que eu uso. Para ser um ídolo. Pra Agora, isso- o que a gente está discutindo aqui é ser o ídolo. É, porque E o a maior a pergunta ainda que tá é ali, o ó. Zico. Flamengo destacadamente Eu falo tem da o comparação. ídolo. Que comparação é essa? Cada que tá vez na mais tela? próxima? Sim. Então, mas Mas o próxima Zico ainda do está quê? acima, na minha opinião. E estará Mas até tá o fim chegando dos perto. tempos. E pode Não ser. sei. Estará até o fim dos tempos. não sei. Ouçam, crianças. Estará até o fim dos Eu tenho tempos. minhas dúvidas, porque eu acredito que em breve a gente já vai... Ainda não aconteceu, mas em breve a gente pode ter um choque de gerações de torcedores que viram só o Gabigol e torcedores que viram o Zico e o Gabigol e vão defender o Zico por uma questão de imaginário, daquela coisa que fica, do jogadoraço que o Zico foi. Mas quem não viu o Zico jogar vai ter uma percepção muito legítima também de que o Gabigol conseguiu superar por essa relação com o torcedor que é muito subjetiva, que é do momento e aí é só quem vive mesmo para conseguir medir. Então, a partir do momento que houver esse embate, não vai ser um embate ali, as pessoas vão brigar por isso, mas de discussão, aquele papo de boteco, a gente pode discutir, sim, o tamanho do Gabigol no imaginário rubro-negro. Eu não Não vejo é o só relação, rubro-negro. olha aqui. Não é, na minha opinião, não é só relação com a torcida. Importância em títulos históricos. O Valdívia, uma relação maravilhosa com a torcida do Palmeiras. Mas não dá para comparar com outros jogadores que foram importantes em títulos fundamentais. históricos do Verdão. Concorda, amigo Leão, que fala aqui no meu ouvido? Não, Ele falou concorda. dadas as devidas proporções, se você, eu entendi o que o Breler quer dizer, assim, essa Completa aí. a geração nova que vem agora, se você perguntar para eles quem é o melhor jogador da história do futebol, eles não citam o Pelé. Porque eles não conhecem. A nova geração de torcedores, essa galera que vem agora, se você Então não perguntar... põe a história no meio. Se Então você eles não propõe a fez. história, você tem que conhecer a história. Exato. Se você fala de todos os tempos, você tem que abarcar todos os tempos. Então Mas não fala as assim, pessoas- fala o que eu vi, o que eu quero, o que eu gosto. Aí é que tá. Fala qualquer outra coisa, menos isso. Aí é que tá. Porque sem conhecimento não dá. Aí é que E eu tá. não vejo, sinceramente, eu não vejo o rubro-negro, mesmo o rubro-negro que não viu o Zico, esse terá uma dor no coração tremenda antes de afirmar qualquer outra coisa antes do Zico. Sim. Porque ele não viu, mas o pai viu, o avô viu, as pessoas que o cercaram e que fizeram a mística de se tornar rubro-negro. Isso tem muito a ver com o Zico, gente. Não, essa discussão ainda não existe entre torcedores. O Zico, como a gente disse aqui, continua sendo o maior. Mas dependendo dos desdobramentos da carreira do Gabigol, essa continuidade no Flamengo, os feitos, e é um cara que sempre aparece na hora decisiva, então não dá para descartar. A gente está falando de uma temporada do Gabigol que, em termos de gols, não foi tão prolífera quanto as outras. Mas ainda assim o cara vai na final da Libertadores e faz um gol. É decisivo na Copa do Brasil ao marcar nos pênaltis e chamar o torcedor. Então, esse cara não é capaz de feitos maiores e, se for, a tendência é que essa discussão se aproxime e se acirre. Poderíamos falar mais meia hora, 40 minutos, uma hora sobre o tema Zico, Gabigol, Flamengo de todos os tempos, mas a gente precisa fazer um intervalo. Ele é rápido. A gente volta para falar mais do Flamengo, vamos falar do Afonso de Curitiba, também com a repercussão da perda do título e
tentativa de recuperação. O Furacão tem que buscar a vaga na Libertadores no Brasileirão. Daqui a pouquinho, que a gente faz um rápido intervalo. Ou já temos lá? Já temos? Então vamos lá. Cícero Melo, bom dia. Abel, aos companheiros e ao fã de esporte espalhados aí por todo o país. Depois do Flamengo conquistar aí a Libertadores da América pela terceira vez, diante do Atlético Paranaense, nesse último sábado lá em Guayaquil, né? O Flamengo conquistou em 1981 na era Zico e companhia, depois em 2019 com o português Jorge Jesus e agora em 2022 com esse time de Dorival Júnior. A torcida fez uma festa, apesar de não ter festa oficial, né? O Flamengo vai marcar uma nova data, a pedido do TRE do Rio de Janeiro, porque tivemos eleições para presidente do Brasil nesse dia de domingo. A festa foi adiada, mas o torcedor fez festa particular por todos os bairros do Rio de Janeiro e está comemorando muito até agora. Tem vários torcedores aqui na Gávea, nós estamos na sede da Gávea, que vieram aqui, os ambulantes estão fazendo a festa. Ali fora tem uma faixa custando R$20, faixa de campeão, e bandeirão de 2 metros, R$60. Mas eu quero trazer 2 torcedores aqui, que estão aqui comprando também acessórios do Flamengo. Tá aqui, só chegar um pouquinho para a esquerda, porque eu quero mostrar primeiro, olha só. Isso aqui é a Libertadores da América, a réplica da Libertadores da América, que o Flamengo ganhou em 2019. Uma réplica sempre fica com o clube que foi campeão. A taça oficial fica durante todo o ano com o time campeão e depois uma réplica, né? Mas nós temos aqui 2 torcedores. A Jasmine. Está aqui a Jasmine, que eu vou conversar com ela primeiro. Por que a gente resolveu conversar com a Jasmine? Vou pedir para ela virar de costas. Jasmine, vira só para você, rapidamente. Olha só, 29/10, que foi a data do jogo final, né? Pode virar, Jasmine. Explica agora por que está escrito 29/10 aí. Primeiramente, sempre acreditei no meu tri da Libertadores. E uma data especial que é o meu aniversário, o ano que eu nasci. 29/10 de 1993. Fiz 29 anos. Olha a coincidência, hein? Predestinada, igual o Gabi. Predestinado. Tudo certo, tudo nosso. Agora é só comemorar. Qual é a sensação de ter 3 títulos da Libertadores? Cara, é uma coisa inacreditável. Um pai vascaíno, uma irmã vascaína, família toda dividida e uma flamenguista. É uma emoção que não tem explicação, não tem como explicar. É só vivendo pra saber. Tá certo. E o outro torcedor da vaga da Jasmine aqui, esse é um torcedor tradicional do Flamengo. Desde que eu acompanho futebol, ele era aquele torcedor da Geral, né? Quando existia Geral no Maracanã. Era conhecido como o Índio da Geral, só que mudou de nome. Agora é ser conhecido como, amigo? Como Santa Cruz, depois de 15 anos, mudou. Mas tudo bem. Até que deu ainda mais sorte, porque o Flamengo tá ganhando tudo e está no caminho certo. E só é glória e felicidade para toda a nação. E para mim, inclusive, que sou da época da Geral do Maracanã, pegando chuva, sol e tudo, e vendo o Flamengo ali num sofrimento, mas eu tinha certeza que um dia essa história ia mudar. Mas como é que você é conhecido agora? Fala aí pra galera. Agora sou conhecido como Santa Cruz, antigo índio da Geral, que levava a figa, a arruda e o rádio sempre colado no radinho e de olho no Mengão, no Maracanã, sempre dando glória e dando a volta olímpica no Maraca. Aí então, 2 torcedores, um ilustre conhecido como Santa Cruz, obrigado pela participação, né, que antigamente era o Índio da Geral. E olha a coincidência, Abel, a Jasmine fez aniversário de 29 anos, no dia 29, sábado, né, e teve essa alegria do Flamengo ser campeão. Eu daqui a pouco, eu vou dar logo agora, eu ia dar uma outra notícia, mas o Flamengo tem 5 pré-convocados para a Copa do Catar, né, na lista dos 55 nomes divulgados aí pela CBF, para os clubes, né? O Flamengo recebeu essa comunicação e a FIFA também já recebeu a lista dos 55 pré-convocados para a Copa do Mundo do Catar. Só 26 vão à Copa e a lista final sai no dia 7 de novembro. O Flamengo tem 5 nomes. Além daqueles 2 que todo mundo já conhece, né, que é o Pedro, atacante, e o Everton Ribeiro, já porque eles têm sido convocados ultimamente. Os outros 3 nomes: Santos, goleiro, Felipe Luiz, olha só, Felipe Luiz, lateral esquerdo, e o Gabigol, todos 3 também estão na lista do técnico Tite. Com você, Abel. Valeu, obrigado, Cícero. Muito complicado mesmo, tia.
Mais uma homenagem. E o nossa. rapaz... Viu vocês, torcedores O rapaz rubro-negros? segue com frio. Rapaz cotiza com frio. Rapaz que Eu sou lá, Professor. segue com frio. Corneteiros que vivem dizendo... Vocês só mostram a camisa... Como é que eles falam? É, Palmeiras? só mostra a camisa do time paulista, só mostra a camisa do Corinthians, do Palmeiras. Toma! A nossa nunca mostra. Olha aqui, ó, não é camisa, mas é jaco. Jaco do Mengão. Continua sem mostrar a Com camisa. direito até a capuz, ó. Ó, É capuz. isso aí. Tá vendo? Sensacional. E o rapaz com frio aí no Não, e eu tô quase pegando, porque eu tô com frio aqui. Né? Tô encolhido. Fica à vontade. Muito bom. Tô aqui Fica à vontade. encolhida. Você quer vestir? Não. O manto rubro-negro? Tá Não? tranquilo. Então vamos lá. Tela com Dorival Júnior. Renova ou não renova o Dorival com o Flamengo? Tava difícil do negócio andar com o Paulo Souza, hein? Ficaram um tempão, viajaram pra Europa. É. E olha, e procura, e conversa. E veio o Paulo Souza e não adiantou nada. 100% em decisões. Flamengo desestreia de Dorival. 39 jogos, 72,6% de aproveitamento. Com 26 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. 39 jogos, 73 gols marcados, dá uma média de quase 2 por jogo. 28 sofridos, 2 finais, 2 títulos. Um deles foi suado, hein, contra o Corinthians, mas foi campeão. Tá aí. Renova ou não renova, Brilho? Então, o Dorival fez uma aposta em conjunto com o Flamengo de priorizar as Copas. Ah, bem lembrado, tinha esquecido disso. Obrigado, Breiler. Cadê? Cadê você que dizia? Cadê vocês que diziam que tá tudo errado, que largou o brasileiro? Como é que pode? Quero ver, vão dizer o que agora? Vai lá, Breiler. Então... pois Você é. era um desses? Não, não era. Não era? Então Não fica à era. vontade. Eu entendi o ponto do Dorival por fazer isso, porque ele pega um cenário muito complicado e ali a expectativa naquele momento do Flamengo, do torcedor, era baixa. A expectativa quando sai o Paulo Souza era tentar conquistar pelo menos um título. E o Dorival mira nisso e consegue acertar 2 objetivos. Então, ele cumpriu a missão dele e, de certa forma, foi muito bem sucedido. Para mim, ele faz por merecer um voto de confiança. Agora, analisando o trabalho de forma mais profunda... Opa! Não, analisando o trabalho de forma mais profunda, não é um trabalho perfeito. Pelo contrário, um trabalho que ainda tem muita margem de evolução. Por exemplo? Esse Flamengo pode jogar mais. Esse Flamengo, ele conseguiu, num primeiro momento, retomar uma sustentação defensiva fundamental para o Flamengo ter chegado a 2 finais e vencido. Mas, por outro lado, quando a gente olha para o desempenho em muitos jogos, quando a gente olha para o desempenho nas finais, em que o Flamengo era superior ao Corinthians e era superior ao Atlético, e consegue, contra o Corinthians, tomar um sufoco, colocou o título em risco pelo desempenho no segundo tempo, e no jogo contra o Atlético, mesmo com um homem a mais, não conseguiu desenvolver e ser protagonista como o Flamengo tinha condição de ser contra o Atlético, mesmo 11 contra 11. O aspecto físico também pesa, a gente já viu um Flamengo bem desgastado nesse final de temporada, mas ainda assim, esse jogo, em termos do que esse elenco do Flamengo pode entregar, e é um elenco muito bom, pode evoluir muito mais. Eu ainda, particularmente, continuo achando o Flamengo muito areia para o caminhão do Dorival. Então você não renovaria? Não. Quando o Dorival chega, era ali um técnico de uma expectativa diferente e até o torcedor entendeu. Pô, vamos de Dorival mesmo, porque o cara vai tentar arrumar a casa e ele conseguiu. Agora, pensando longo prazo, objetivos maiores, se o Flamengo tivesse uma outra estrutura de futebol que não fosse tão dependente de reações externas, que tivesse uma maior convicção, eu pensaria num nome diferente no mercado. Um nome que pudesse tirar tudo que esse elenco pode render. E qual é o nome? Não. Acabou de sair. Boa, Natália. Acabou de sair de um clube estrangeiro. Ele, Galhardo, difícil, mas um nome desse tipo. Um nome mais ambicioso que o Dorival. E o Flamengo tem condições financeiras para isso. É difícil o Galhardo, porque ele está mirando a Europa, Sim. mas um técnico com esse porte. Mas pensando em todas Se as... não conseguir nenhum desses, não é melhor ficar com o Pois é, Dorival? aí é que tá. Pensando em todas as dificuldades que o Flamengo teve recentemente,
para emplacar um técnico depois do Jesus, para dar essa sustentação, para bancar, é melhor apostar num cara que já ganhou 2 títulos, que vai começar uma temporada tranquilo, do que tentar uma investida no mercado. De novo, Por que procurar essa sarna pra ser mudar de coçada? novo? Mas mas O cara conhece o grupo, Não, tá entendo. entrosado, os jogadores gostam. É melhor continuar? Eu tô nessa página, mas, para mim, o Flamengo poderia ter ambição além do Dorival. Técnico... Já não teve e deu errado? Mas será que não pode dar certo de Mas novo? foi uma Foi tão ambicioso. É hora de mudar? Eu não Mas trocaria. eu não mudaria também. Estou só dizendo, mesmo renovando com o Dorival, continuo achando que... E pode ser um técnico que evolua com o time. Ele tem capacidade para isso. Mas hoje, ainda, avaliando o desempenho de forma profunda. Fevereiro já não o só Mundial, né? Fevereiro. Não só resultado, ainda lá, vejo o né? Dorival... Mas deixa o time não render para pensar nisso, gente. O homem deram uma missão para o homem cumpriu a missão bem. Também acho que tem margem para evoluir. O Flamengo não ganhou do jeito que se achava que fosse ganhar, mas ganhou. Apertado, mas ganhou. Vitória apertada vale do mesmo jeito. Inclusive é melhor ganhar apertado do que perder apertado. Ou perder. Então pronto, ele já resolveu esse primeiro problema. Então vamos lá. Se no futuro o time não evoluir na mão dele, aí é natural que se pense numa grife, num técnico à altura desse elenco. Né? O Dorival agora ele vai provar Evoluiu se na ele mão é dele mesmo. já, e muito. Não, evoluiu, mas Não não jogou o tudo. futebol que pode jogar nas finais, mas antes das finais jogou. Então. Não? mas Não, em alguns chegou jogos... sim. perto. Alguns jogos. Em alguns jogos. Do 7-1 no Tolima para cá, é um outro Flamengo. Então agora, nesse momento, pensar num outro técnico, eu inverti o raciocínio aqui. Eu pensei, por que não renovar? Que argumento para não renovar? Jogo Nós de não ida temos. contra o Vélez, quanto foi? 4. 4-0? Não, eu acho assim, o Dorival, eu gosto muito do trabalho do Dorival. Eu acho ele um treinador hoje, olhando para o cenário nacional de treinadores. É um treinador que consegue trabalhar com o elenco de uma forma muito... O Lúcio trouxe essa questão pacífica, essa coisa dele de... Né, ele é um treinador que consegue trazer o elenco junto com ele. Né? São poucas as coisas que a gente ouve. Tem uns bastidores ali, mas não envolve diretamente o Dorival Júnior. Mas o Dorival Júnior, como técnico, eu gosto muito dele, pensando no que a gente tem de cenário hoje nacional. Né? Agora, tô com o Breiler. O Flamengo poderia render mais. O jogo contra o Corinthians, se o Corinthians tem um poder maior competitivo, o Corinthians tinha complicado a vida do Flamengo na Neoquímica Arena e também no Maracanã, principalmente no Maracanã no segundo tempo. O nível competitivo do Flamengo caiu demais de produção, mesmo assim garante títulos, isso é importante dizer. Né? Mesmo assim ainda está num nível acima do que são os seus adversários. Jogou com o Atlético Paranaense, que teve algumas oportunidades e só, mas o Flamengo foi efetivo. Que o Flamengo pode render mais? Pode. O Dorival pode arrancar mais desse time? Não sei. E buscar um treinador que potencialize ainda mais esse time com os reforços que devem estar por vir. O Flamengo deve ter saído. Aí, gente. Agora, eu renovaria com ele, Vocês? renovaria com o Dorival e deixaria o Dorival aí, porque eu acho que pode ser um bom nome para começar a temporada do Flamengo. Diga, Lúcio. Vou concordar com vocês, é evidente que na questão rendimento, o Flamengo tem mais garrafa para vender, tem mais para entregar, não há dúvida. Mas eu quero lembrar da gestão de grupo. Né? O Dorival é mais do que um treinador, e aliás todos são, né? Mas alguns têm isso mais forte, mais latente. O Dorival é um belíssimo gestor de grupo. Alguém ouviu o Vidal reclamar de alguma coisa por estar no banco? Alguém ouviu algum problema com os Diegos, que são pesados, que são cascudos e que estiveram no banco nessa temporada? Isso ajuda muito o clube. Às vezes você ter uma grife, você ter alguém badalado, você ter alguém com um outro perfil, pode fazer com que você tenha um melhor ou um maior rendimento, mas também pode, né, virar o fio. Também pode não ser aquele gestor. Talvez potencialize uma guerra de egos que para o Flamengo e acho que para nenhum clube interessa. Então o Dorival, para mim o grande mérito do Dorival está aí. Ele fez o simples, sem invencionices, jogador da posição na posição, e ele soube fazer uma gestão de grupo espetacular. Você recebe um vestiário desse tamanho, com este peso,
e você consegue tocar, em meio a todas as dificuldades do nosso calendário, essas administrações de você colocar o Vidal para jogar em Goiânia e não colocar o Vidal para jogar na final da Libertadores, de arranque, que eu quero dizer, começando um jogo. Isso tem muito mérito, isso é muita administração de vestiário e passa por aí para mim também o título. Eu concordo, assino embaixo aí com o que disse o Lúcio. Entendo também o posicionamento do Breler, da Natália, no sentido de que, por exemplo, um Marcelo Galhardo, até um Sampaoli, um Bielsa, são técnicos com talvez mais envergadura, experiência, conhecimento, que poderiam trazer mais do Flamengo. Tem um que eu acho é o seguinte... Um cara que vai estar no mercado, que a gente não está contando, o Tite. O Tite, só que Aí eu não. acho que não é o momento. Aí não. O Flamengo mudou muito de técnicos Aí não. de 2019 para cá, com Domi, com Rogério, com Renato, com Paulo Souza. Sim. Chegou um técnico, porque o time ele tem uma base pronta, esse time. A base é a mesma desde 2019, com mudanças pontuais. Uma ou outra mudança, um jogador que sai, outro que chega e tal. Ele já tem uma identidade, ele já tem um entrosamento. Sim. Já tem um entrosamento do meio para frente ali, que a gente estava falando, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique quando voltar, o Pedro, virou titular agora, mas já está há um tempo. Esses caras já se conhecem, Felipe Luiz e tal. Então, tinha que chegar alguém para fazer o simples e o básico, não ficar inventando. E o Dorival, ele mostrou que pode fazer isso. Poderia ter perdido a final pro Corinthians. E a gente fala de ambição? Mas eu acho que não é hora de chegar outro com o Mundial às portas. É isso aí, não é a hora. Porque ninguém pensa um igual ao outro. Vai chegar um novo técnico, vai querer mudar aqui e ali. Os jogadores estão confortáveis com o Dorival, isso que eu acho. O Flamengo... Agora, Fala, nação! Saudações, rubro-negro. Nação, mais um react aí que eu trouxe pra vocês aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse react aí que eu trouxe pra vocês. Tamo junto, é nóis aí, né? Nesse finalzinho do react aqui, eles falaram muito se o Dorival deve permanecer ou não, se garantiu a renovação de contrato ou não. Na minha visão, o Dorival deve ficar por tudo que ele fez, conseguir tirar o Flamengo de um abismo que era para ganhar nada, para um voos maiores, né? Que foi a Copa do Brasil e a Libertadores. Chegou às decisões e, consequentemente, ganhou as duas finais. Uma nos pênaltis e outra no tempo normal, né, de 1-0, com o gol do Lil Gabi. Então, tirar o Dorival agora poderia ser um retrocesso no trabalho do Flamengo. Seria um retrocesso. O Flamengo, nesses últimos anos, trocou muito de treinador, né? Vamos dizer, depois do Jesus. Nesses últimos 3 anos, trocou muito de treinador. Acho que foi uns 5 ou 6 mais ou menos aí, né? Eu não vou lembrar de cabeça todo mundo aqui, não, né? Rogério Ceni, Domi, Renato Gaúcho, Dorival agora e mais um que eu esqueci. Então aquilo, trocar agora de treinador poderia ser um retrocesso. Óbvio que os jogadores já estão acostumados com o Dorival, já estão acostumados e gostam da gestão do Dorival dentro do elenco. Os jogadores entram dentro de campo com o intuito de jogar para o Dorival, né? Diferentemente com outros técnicos que o Flamengo teve, né? Então, trocar agora o técnico seria um retrocesso na minha visão, né? E, no começo do programa, né, o Breile Pires, que é um crítico muito grande do Flamengo, ele ficou meio assim. Né? Ah, Flamengo foi campeão, mas o Atlético Paranaense, ele é o quê? Quando os anti ficam muito infelizes. Então é aquilo. Voltando a falar, né? Eu acabei perdendo o raciocínio aqui. Pra ele é um crítico muito grande do Flamengo. Óbvio que ele não gostou. Cantou a música do Flamengo, a parte de falsidade ali, né? Uma vez, Flamengo. Sabe? Se eu não me engano, acho que o Breile é vascaíno. Eu não lembro qual é o time do Breile. Se alguém souber qual é o time do Breile Pires, é só eu comentei no chat aí. Mas a gente sabe que os anti estão se mordendo com o título do Flamengo. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Saudações, rubro-negra. E um abraço a todo mundo, nação. Vambora! Vai deixando o like aí para ajudar a gente aí. Tamo junto. Ó, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o Flamengo. E depois, olha aqui. Sai pra comemorar igual o Cavalinho do Flamengo. Tamo junto, nação. Valeu!